Pronto, meninas. É, Bom, na aula passada a gente viu o quê? A gente viu que dá para incluir dados de séries temporais no contexto de análise de regressão, só que a gente tem que fazer um outro tipo de hipóteses, né? Outro tipo de suposições, né? Por quê? Porque basicamente a gente não tem mais que os dados são independentes e identicamente distribuídos, né? Então a gente definiu algumas hipóteses, né, que foram essas 6 hipóteses aqui, né? E sobre essas hipóteses, a gente concluiu o quê? Que o beta-chapéu que a gente calculava, né, era o melhor estimador não biasado, né? E que se essas 6 hipóteses eram verificadas, a gente conseguia fazer inferência estatística, como a gente sempre fez, né? Pega a estatística T, a estatística F, põe o valor lá e faz tudo lá. Qual que é o problema? O problema é que algumas dessas hipóteses elas são um pouco reais, né? Em especial hipóteses 3 e hipótese 5. E na prática elas não são verificadas. Então, como a gente já aprendeu na primeira parte do curso dessa prova, né? Quando uma das hipóteses não é verificada, ela tem algumas consequências, né? Pode ser que o beta-chapéu seja biasado, pode ser que a gente estima de forma incorreta a variância, né? E tudo mais. Então, como algumas das hipóteses na prática não são verificadas, elas acabam, de alguma forma, invalidando as propriedades do beta-chapéu. E aí, dá ruim, né? Só que em amostras grandes, a gente pode relaxar algumas hipóteses, tá? E ainda assim garantir algumas boas propriedades de beta-chapéu, tá? Então, a gente vai começar essa parte da aula definindo dois conceitos, que são o conceito de processo de covariância estacionário e série fracamente dependente, porque esses dois conceitos vão ser a chave para a gente definir algumas hipóteses com as quais a gente consegue obter um beta-chapéu com boas propriedades, tá bom? Então, o primeiro conceito é isso aqui, né? Processo de covariância estacionária. Esse daqui, X tem um processo estocástico, vamos pensar que é uma série temporal, tá? X1, X2, X3, tudo mais, né? Essa condição aqui da esperança de xt quadrado menor que infinito quer dizer que tem um segundo momento finito, tá? Esse é um processo com covariância estacionária. Se acontece o seguinte: se para todo t a esperança de x de t é igual a μ, isso é constante, a variância de x de t é igual a sigma quadrado, e a covariância entre xt e xt mais h, lembra-se que t e t mais h são tempos diferentes, né? Pode ser entre, vamos supor, janeiro e abril, por exemplo, né? Não depende de t, depende apenas de h, né? Que seria a diferença desses meses, né? Ou seja, a covariância entre janeiro, vamos supor, janeiro, fevereiro, março e abril, seria a mesma coisa do que de fevereiro a maio, entendeu? Só a gente deslocou um pouquinho, mas ela continua dependendo só de H e não de T. Então, no fundo, o que esse processo fala, né? Que a média e a variância são constantes ao longo do tempo, tá? Bom, como a covariância depende de H, a gente sabe que a correlação, basicamente a covariância dividida pelos desvios padrões, né? Então, a correlação, ela também depende somente de H, né? Bom, intuitivamente a gente estava trabalhando com isso também porque as hipóteses 3 até a hipótese 5, né, ele se implica de alguma forma que o erro ele é estacionário, né, covariância estacionário, porque a média e a variância são constantes, né, aqui, ó. Média constante, né, variância constante, tudo mais. Então, de alguma forma a gente já estava trabalhando implicitamente com isso. Um outro conceito
que é importante é o conceito de dependência fraca. Só que esse conceito é meio abstrato assim, na vida real, porque não existe uma única definição que pegue todos os casos. Então, para nosso objetivo, para nossa matéria, a gente vai definir a dependência fraca no caso de uma série temporal com covariância estacionária, se a correlação deles for para zero, rapidamente, quando o H vai para infinito. Quer dizer, que esse H não precisa ser tão grande assim para essa correlação se aproxima de zero. Quando eu mostrar os gráficos, vai ficar mais claro. Vai ser assim, ele é independente, existe uma correlação e tudo mais, mas à medida que esse H vai crescendo, a correlação vai ficando pequenininha e chega um momento que fica quase zero. Tá? Esse conceito é importante porque é esse conceito que vai substituir a hipótese de ser uma amostra aleatória, né? No caso de regressão de código transversal, né? A gente vai assumir que tem uma dependência fraca e com isso a gente consegue provar resultados assintóticos que dão boas propriedades para o beta-chapéu. Como que a gente vai provar isso? Logicamente que não é assunto dessa disciplina, né? Mas vocês têm que entender que é essa condição que faz com que a gente consiga fazer umas contas malucas para provar umas boas consistências do beta-chapéu. Tá? Então, séries temporais que elas têm covariância estacionária e são fracamente dependentes, elas são ideais, tá? Para serem utilizadas num contexto de análise de regressão. Ou seja, se você tem uma série temporal que ela é covariante estacionária, fracamente dependente, você joga ela no teu modelinho sem medo nenhum, porque está funcionando perfeitamente. O problema é obter essas séries temporais. Com esses dois conceitos, né, existem agora dois processos bem conhecidos das séries temporais que vamos chamar aqui de MA1 e de AR1. Tá? Eu vou explicar o que é isso. E eles são bem conhecidos porque acontecem bastante na prática. Tá? O primeiro é o processo MA1. MA é porque é média móvel. Em inglês, móvel é de average, né? Não, moving average, né? Média móvel, né? Nesse caso, a gente vai ver de ordem 1 apenas. Tá? Imagine que a série temporal é XT. Tá? XT sigue esse processinho aqui. Igual a YT mais alfa YT menos 1. Tá? Vocês veem que o epsilon ele está incluído tanto no tempo t quanto no tempo t menos 1. Né? Por quê? Porque é um MA1. Se fosse um MA2, por exemplo, teríamos mais um, sei lá, beta mais ET menos 2. Né? Mas esse processinho aqui, dessa forma, ele é o processo de média móvel. Tá? A gente não precisa entender muito por enquanto, tá? Mas vocês precisam saber que ele existe e que esse processo ele tem algumas propriedades. Vocês conseguem provar tranquilamente que a esperança de xt ela é zero, né? Eu não expliquei aqui, mas esse yt segue uma distribuição com média zero e variância sigma quadrado. Eu coloquei distribuição porque pode ser qualquer distribuição, tá? Que tenha média zero e sigma quadrado. Então, a esperança de xt ela vai ser zero. A gente consegue mostrar que a variância é dada por isso aqui. Vocês veem que tanto a média quanto a variância, elas não dependem de t, elas são iguais para todo t. A covariância entre xt e xt mais 1 é dada por isso aqui. Então, a correlação é dada por isso aqui embaixo. E a partir de h maior ou igual do que 2, a correlação é zero. Tá? Por que eu fiz essas contas aí? Porque, se vocês veem, eles acabam satisfazendo a condição de estacionalidade e de dependência fraca, né? Estacionalidade falava o quê? A esperança e variância são constantes, né? E
correlação só depende de H, né? Não depende de T. E dependência fraca falava que se isso acontecia e para uma H, quando ele cresce, a correlação vai para zero, então é dependência fraca. Veja que aqui foi suficiente um H a partir de 2 para essa correlação de ir para zero. Ela foi rápido para zero. Né? Então, esse processinho aqui é um estacionário em covariância e com dependência fraca. Esse outro modelo, o processo autorregressivo, que aqui a gente denota AR, A de alto e R de regressivo, de ordem 1, quando ele é dado da seguinte forma. Quer dizer, xt ele é explicado pelo xt um tempo atrás, mais uma perturbaçãozinha aí, né? Mais um yt. Por exemplo, seria muito fácil, se os mercados não fossem eficientes, né? Pensar que o preço de hoje foi explicado no preço de ontem. E às vezes a gente encontra pequenas ineficiências no mercado e isso acontece, né? Mas na prática isso desaparece. Mas é uma coisa bastante natural pensar que algumas coisas, como acontece hoje, está explicado pelo que aconteceu ontem. A gente poderia pensar o quê? Por exemplo, volume de venda de celular. Não sei. O volume de água que a pessoa consome por dia. Né? Talvez se a pessoa está se educando, consiga beber mais água, não sei. Mas tem vários processos que tem a cara de um AR1. E, de novo, quando a gente calcula a esperança, a variância e essas coisas, a gente vê o quê? Que a esperança é zero. Tá? A variância era dada por essa fórmula aqui, sempre quando aquele ρ, né, seja menor do que 1. Vou assumir que sempre aqui é ρ menor do que 1, porque senão a variância é negativa, né? Não faz sentido aqui. A covariância ele é dado por esse cara aqui, para todo H maior ou igual do que 1. Vejam que essa variância de xt ele é uma constante, né? Então, no final das contas, essa covariância, essa correlação, elas só dependem de H. Né? E esses dois processos, esses dois, o E61 e o AR1, eles são bem utilizados. Né? Só que na vida real, você tem que identificar o modelo. Eu falo para vocês qual que é o modelo, você consegue colocar no computador e beleza. Mas na vida real não é bem assim. Na vida real você tem os dados, você vai olhar, você vai falar assim, esse daqui tem cara de um AR1, então vamos testar. Né? Então vamos ver como a gente brinca um pouco com isso para identificar os modelos. A gente vai utilizar quem? A função de autocorrelação, né, para identificar esses modelos. Por quê? Porque no modelo E61, por exemplo, a gente sabe que a correlação é dada por esse cara aqui, né? E para H maior ou igual do que 2, ela é zero. Então, se a gente começar se a gente plotasse, né, várias correlações, né, xt com xt mais 1, xt com xt mais 2, xt com xt mais 3, se esse fosse um processo E61, a gente veria que veria uma primeira correlação, autocorrelação, e depois seria zero. Já no caso de um AR1, ele vai começar a cair, né? Por exemplo, como ρ aqui é menor que 1, né? À medida que H cresce, esse número vai para zero também, né? Mas ele não desaparece automaticamente. Para um ρ, por exemplo, é 0,5, né? Para a primeira correlação vai ser 0,5, a segunda vai ser 0,5 ao quadrado, que vai ser um pouquinho menor, né? A terceira 0,5 ao cubo, que vai ser um pouquinho menor, e assim vai. Então, o que eu fiz aqui para vocês entenderem? Essa função arima.sim, ela vai simular processos, tá? Só que simulando um modelo com 1000 observações, que vai ser um MA com parâmetro 0,5, tá? Para voltar aqui.
o 0,5 que eu estou falando é esse alfa aí, tá? E eu vou desenhar aqui a série e a função da correlação. A série, que é aquela que está na esquerda, uma pessoa poderia falar, não, isso daí é aleatório, né? Completamente aleatório. E, na verdade, você não dá para ver nada, né? Sim, pode ser como não pode ser. Então, você que pegou essa matéria e você que já está esperto, sabe, vamos fazer a função da correlação. Você faz a função da correlação, né? Por aquele ACF, e você vê que a primeira correlação ela é positiva, no caso, né? E depois é zero, né? Mas veja bem, E61, a primeira correlação, ele existe, né? Como o meu alfa ele é positivo, nos dados que eu simulei, esse valor aqui é positivo, e depois tudo é zero. Exatamente, positivo, e depois tudo é zero. Né? Então, na vida real, você vai ter o quê? Você vai ter esse conjunto de dados, está na esquerda, você vai ver para ele e vai falar, putz, o que eu faço aqui? Não sei. Você vai fazer a função da correlação, e se você tiver sorte e ver essa cara aqui, você vai falar, olha, que maravilha, esse daí é um processo E61. Então você vai pensar que o processo é E61 e vai trabalhar como um processo E61. E pergunta, o que acontece se o alfa for negativo, por exemplo, e eu quero identificar um processo E61? O que vai acontecer com a correlação no primeiro, no T mais 1? Ela vai ser o quê? Positiva ou negativa? Não sei dizer. Vejam, era positivo porque alfa quadrado é sempre positivo, né? Só que a correlação depende unicamente daquele alfa que está aqui em cima, né? Então, se alfa é positivo, esse cara todo é positivo. Se esse alfa é negativo, esse cara todo é negativo. Eu tenho aqui, eu simulei agora com o alfa menos 0,5, e de fato, quando você faz aqui a função da autocorrelação, a primeira autocorrelação é negativa e depois é tudo zero. Então você consegue, fazendo uma análise exploratória de dados, identificar se sua série temporal ela é um MA ou não. Logicamente que depende, né? O valor da primeira autocorrelação depende do tamanho desse cara, né? No 0,2 ele vai ser um pouquinho menor, né? No 0,15 vai ser um pouquinho menor, né? Mas basicamente você vai observar se o primeiro está fora da linha das bandas, né? E tudo o resto está dentro da linha, ele disse que é um MA1. E ficou fácil de identificar assim, né? Bom, fácil se você treina o olho várias vezes, né? Mas vocês veem que dá para fazer isso. Agora, o processo AR1 ele é um pouquinho diferente. Então, vamos simular o processo. Aqui na parte que está escrito list, antes eu colocava MA, agora eu vou colocar AR para falar para o programa que um autorregressivo. Simula os dados e faz a função da autocorrelação. Lembre que a função da autocorrelação do AR1 era ρ, né, que era 0,7 elevado à potência h. Né? Então, o primeiro vai ter 0,7, depois vai ser 0,7 quadrado, né, que vai ser mais ou menos 0,49, né? Depois ao cubo, a quarta, e assim vai. Né? Então, vocês veem que ele tem um comportamento meio que exponencial, né? Ali, é o inverso, né? Uma queda exponencial aqui, né? Então, quando você observa esse padrão, é porque é um AR1, né? Logicamente, lembra-se que nesse caso o ρ é 0,7, né? Então, ele, independente do qual seja o H, que era ρ elevado a H, ele é sempre positivo. Mas se o ρ for negativo,
ele vai acontecer que ele vai ser positivo quando H for par e negativo quando H for ímpar. O que acontece aqui? Ó? Negativo, primeiro número 1, ímpar. 2, par. 3, ímpar. 4, par. Né? Então começa a ficar positivo e negativo, positivo e negativo. Mas se você colocasse tudo por um lado só, você veria de novo aquele comportamento de uma queda, caída exponencial. Né? Então, bom, e com isso você consegue identificar. Né? Logicamente que quando o parâmetro do R é pequenininho, né, a gente não consegue ver tanto assim. Né? O momento fica mais difícil. Né? E também quando temos pouco dado, que temos mais dados, dá para ver um pouquinho melhor. Então, por que eu fiz isso? Né? Porque é importante que vocês tenham uma noção de que modelo vocês poderiam estar enfrentando. A gente, na aula, vê um monte de modelos e tudo mais, e eu até falo para vocês, vamos ajustar esse modelo. Só que na vida real a gente não sabe esse modelo. Ao menos que a gente queira testar alguma teoria, né? Se a gente não sabe. Por exemplo, a gente quer fazer um modelo para saber quais são os fatores que influenciam na nota média dos alunos da administração da FRJ. Aí a gente vai quebrar a cabeça e alguém pode pensar, nossa, vamos incluir o tempo que demora um aluno da casa para a universidade. Outra variável, coloca se o aluno trabalha, se é a primeira ou segunda graduação. Né? E a gente começa a construir um monte de variáveis, né? Para construir nosso modelo. Mas a gente não sabe qual que é o modelo verdadeiro. Né? Então a gente tem que aproveitar a análise exploratória de dados o máximo que puder para identificar coisas. Né? Nesse caso, se a gente tivesse uma variável que era uma série temporal, a gente identifica mais ou menos qual é o comportamento dela, então a gente já tem uma noção por como começar nossa modelagem. Né? E antes de passar para o próximo assunto, vejam que sempre os gráficos da esquerda, eles têm cara de nada. Né? Eles têm cara de nada, qualquer um pensaria que isso é aleatório, mas na verdade, quando você vê à direita a função de correlação, você vê que ele é não aleatório. Então tenha muito cuidado com pensar que porque o gráfico da esquerda parece um nada é aleatório. Pode não ser. Bom, então o processo MA1 e o processo AR1, os dois são processos que tinham as características de ser covariante estacionário e fracamente dependentes, né? E esses dois conceitos de covariante estacionário e fracamente dependentes, a gente introduziu eles para utilizá-los em definir algumas hipóteses que vão nos ajudar a provar matematicamente algumas propriedades do beta-chapéu. Tá? Então, a primeira propriedade é essa HST1 estrela, né? Que é basicamente HST1, né, que é a linearidade dos parâmetros, né, mas a hipótese de que xt e yt é estacionário e fracamente dependente. Né? Só que nessa vez, diferente do HST1, né, o xt ele pode incluir uma defasagem do y. Tá? Então vejam que eu defini esses dois processos aí, porque eu utilizo já de cara na primeira hipótese que eu vou utilizar para mostrar as coisas. Tá? A segunda hipótese é igual, né? Colinearidade imperfeita. Nenhuma das variáveis explicativas ela pode ser explicada completamente pela combinação linear das outras. A gente faz uma pequena modificação na hipótese 3. Agora a gente fala o quê? Que a esperança de ut dado xt igual a 0, que será mais fraco do que falar a esperança de ut dado x. Né? Porque esse x incluía t mais 1, t menos 1, t mais k, t menos k. Isso daqui na prática é bem mais difícil de acontecer. Isso aqui já é mais fácil. Né? Então, nessa hipótese 3 é mais fraca.
De forma semelhante, a hipótese 4 é mais fraca, porque a gente só precisa condicionar em x no tempo t. Bom, e a hipótese 5, que ela basicamente vai falar que são não correlacionados, pegos são não correlacionados, mas condicionados em xt e xs. Então, com essas hipóteses, a gente consegue mostrar o quê? Um conceito que chama de consistência, que eu não vou entrar em detalhes, mas basicamente isso aqui é um limite em probabilidade do beta-chapéu. Então, vamos pensar que a medida, não é bem exatamente isso, tá? Mas pense que à medida que o tamanho da amostra cresce, o seu beta-chapéu converge em probabilidade para o beta original desconhecido. Tá? Isso é uma propriedade bem interessante. E o segundo, que para a gente serve, aqui, esqueci de colocar raiz quadrada, tá? E a segunda propriedade aqui, que são as hipóteses 1 e 5, que a gente acabou de definir, né? Aqui faltaram estrelinhas nas hipóteses, a gente consegue programar que isso aconteça. Que beta chapéu menos beta dividido sobre a raiz quadrada de beta, a raiz quadrada da variância de beta chapéu, ele converge para uma normal 0 e 1, né? E com isso, então, a gente vai fazer o quê? Vou utilizar o teste T, o teste F e tudo mais. Tá? Então, isso daí é um mundo bonitinho, né? Mas na prática, pode ser que a nossa série temporal ela seja não estacionária e não fracamente dependente. E, de fato, muitas séries são não estacionárias e não são fracamente dependentes. Então, se você fala, estou me lixando para estacionalidade, fracamente dependente, vou colocar no R, ele vai cuspir o número. Só que você já sabe que quando a gente faz essas coisas, ele cuspe qualquer coisa. E ele tende a cuspir uma resposta errada. Né? Então, utilizar mínimos quadrados ordinários não vai ser uma boa ideia se as nossas séries não são estacionárias e não são fracamente dependentes. Mas, existe uma forma de eliminar esse problema que é utilizar transformações. Tá? E a transformação é que geralmente que resolve o problema é a diferenciação. xt menos xt menos 1. Né? Ou se você está trabalhando com logaritmos, logaritmo de xt menos logaritmo de xt menos 1. Essa diferenciação ela vai resolver o probleminha porque ela vai agir. Você lembra na aula passada que a gente incluía termos de tendência, né, na regressão? Ela basicamente que vai fazer é remover essas tendências, essas coisas de não estacionalidade e tudo mais, e vai convertir nossa série para estacionária e covariância e fracamente dependente. Mas agora, como a gente identifica se a gente precisa ou não fazer essa transformação chamada de diferenciação? Assim como a função de autocorrelação ajudou a gente a identificar um processo EMEA1 e um AR1, ela vai nos ajudar a identificar se precisamos diferenciar ou não. Estou simulando uma série aqui, no passeio aleatório. Essa Petrobras aqui, eu subi aqui e espancou. Né? Você pega essa série temporal aqui, você faz uma autocorrelação. Se você vê essa cara da direita, quer dizer que você precisa diferenciar. Né? Vocês veem que a função da autocorrelação ela continua grande. Né? Não dá para ver aqui, mas tem o número 30. Depois de 30 passos para frente, ela continua grande, ela não desaparece. Então, esse padrão aí é um padrão de uma série não estacionária e não fracamente dependente. Então, a gente tem que diferenciar. Então, eu vou diferenciar a série. Né? Então, esse comando diff, ele já pega um menos o outro. Né? E vamos fazer o gráfico. Tem esse gráfico e olha aqui, bonitinho. Está tudo dentro das bandas. Né? Então, o que era não estacionário e não fracamente dependente virou estacionário e fracamente dependente.
né? Ok, na prática pode ser que você tenha alguns fora, né? Mas jamais vai encontrar isso aqui, né? E isso é importante porque já vi muita gente usando dados assim, colocando no modelo e confiando que o modelo vai dar uma coisa certa. E perde horas de trabalho encontrando o erro, quando na verdade o erro é teórico, né? Então, não faz sentido colocar essa variável aí, né? Você deveria colocar uma variável que seja estacionária, francamente dependente. Então, na aula anterior, a gente viu alguns exemplos em que a gente incluía termos de tendência, né? Esse daqui era, acho que era alguma coisa de fecundidade, né? Acho que era a taxa de fecundidade a cada 1.000 mulheres. Esse P era uma variável macroeconômica, e essas duas eram, WW2 e PIO eram duas variáveis dummy, né? A primeira, o WW2, era assim, quando os Estados Unidos esteve envolvido na Segunda Guerra, ser o caso contrário, e aquela PIO era a partir de 1963, que foi quando foi a inclusão da pílula anticoncepcional, né? Tinha brincado com esses dados, a gente viu que esses dois modelos tinham dado resultados bons, né? Pelo menos melhores do que os outros, né? Então, será que esses modelos, na verdade, verificavam as hipóteses? A gente não viu isso, né? Vamos lá. A gente faz o gráfico do I chapéu, Y chapéu com os residuais, né? A gente não vê nada demais, né? Mas uma das suposições, das hipóteses, era que era não correlacionado, né? Porque olha só, tanto o 2 quanto o 3, eles têm caras que estão fora das bandinhas, né? Então, na verdade, a gente não está verificando essa hipótese, então a gente não pode confiar nesses resultados. Porque a gente tem que verificar essa hipótese, né? Senão a gente está... falta fazer alguma coisa, né? Então, o que agora a gente vai fazer vamos pegar essas séries, né? Nesse caso, essas duas séries temporais, né? A gente vai diferenciar elas, né? Vai levar elas para serem estacionárias francamente dependentes e vai modelar as séries diferenciadas, né? Esse C aqui é de change, né? De mudança, então dessa diferenciação. Vamos incluir um modelinho e a gente roda a regressão, né? As duas séries, em teoria, são já estacionárias. E o R quadrado dá, se não me engano, dá esse carinha aqui, tá? Mas essas duas ainda são não significativas, né? A gente poderia tentar brincando mais um pouco, né? E vamos ver se as hipóteses são verificadas. Olha, Y chapéu e R, não tem nada demais. Talvez um carinha aqui um pouco afastado, mas não está tão afastado assim, né? Mas vemos o quê? Que ainda tem carinhas fora, né? Não correlacionados, que são correlacionados. Então, a gente tem que fazer outra coisa. Então, vamos incluir defasagem nessa CPE. Né? 1 e 2 dias de defasagem. A gente coloca no modelinho, roda o modelinho, né? O eixo quadrado ajustado ele melhorou um pouquinho, né? Era 0,017, foi para 0,19, aumentou bastante. A última variável ela é significativa, essas duas não são, né? Então vamos verificar se o modelo está certo. Olha, Y, chapéu e R também nada demais. Tem um carinha aqui, mas não tenho tanta certeza se ele é um outlier. Talvez a gente poderia tentar. Mas o mais preocupante é que ainda temos um carinha que ele é correlacionado, né? Só que a hipótese do modelo da aula passada, que a gente ia na aula de hoje, né? Que deveria ser não correlacionados, né? Os erros. Então, vamos incluir as variáveis dummy também agora, né? A gente inclui, vê que agora várias variáveis são estatisticamente significativas, né? O F quadrado ajustado aumentou, foi para 0,23 agora, né? E a gente faz o gráfico se agora sim os erros, nesse caso os resíduos, né?
são não correlacionados. Então, a gente agora sim teve um modelo aceitável, que a gente consegue confiar nele. Né? Você veja que foi tudo um processo, né? A gente começou com o modelo da aula passada, que a gente viu que, nossa, incluir os t quadrados, t cubo, t elevado a 1000, poderia ajudar, e ajuda, só que a gente sempre tem que verificar se as hipóteses do modelo estão sendo satisfeitas, porque senão a gente poderia dar uma conclusão errada, interpretações erradas, estimações erradas, predições erradas e tudo mais. Então a gente, com o que aprendeu hoje, falou, ok, pode ser que as hipóteses não sejam verificadas, beleza, mas vamos tentar diferenciar as séries, né? Porque as séries diferenciadas são estacionárias em covariância e dependentes e fracamente dependentes, colocaram no modelinho e fomos testando, né? Primeiro as duas séries diferenciadas. Né? Vimos que não passou que não passou o diagnóstico, né? Tinha residuais correlacionados. Incluímos defasagem, né? Vimos que melhorou um pouco, mas ainda tinha coisa que era correlacionada. Incluímos as dummy, né? E aí vimos que agora sim temos nosso primeiro modelo aceitável. Podemos obter modelos melhores? Sim, podemos. Mas esse aqui já é um modelo aceitável que você consegue argumentar e que poderia te levar a conclusões bastante certeiras. Né? Então, quando trabalhamos com séries temporais, o gráfico da função da autocorrelação ele é fundamental. Ele vai te ajudar a identificar processos, como no caso do MA1 e AR1, identificar também se precisa diferenciar ou não. Então, você tem que saber fazer ele no R e tem que saber interpretá-lo também. Se as autocorrelações elas caem lentamente, né, devagarinho, indica que o processo não é estacionário e também não fracamente dependente e precisamos fazer diferenciação. Né? Lembra do exemplo do gráfico que eu mostrei que aparecia a Petrobras, né, que estava e caiu? A função da correlação ela caía lentamente. Então, esse daí é um indicador de que precisa fazer diferenciação. Né? Ou diferenciação dos logaritmos também. Né? Então, as séries diferenciadas elas são utilizadas no modelo de regressão. Né? A função de correlação, como já falei, ela pode nos ajudar, no geral, a identificar processos ARP e MAQ. Tá? No caso, a gente só focou no AR1 e MA1. Tá? E diferenciar séries temporais, antes de utilizar no modelo, ela, além de ajudar a converter a série que não é estacionária e não é fracamente dependente para séries estacionárias fracamente dependentes, ela também tem mais um benefício que é remover a tendência temporal linear. Né? Então, se você estima a tendência temporal linear, quando você fez a diferenciação, você tirou. Né? Então, em lugar de incluir aquele T na regressão, você diferencia, tá? É uma alternativa que você está fazendo. E algumas coisas dessas estão no capítulo 11 do livro, e outras coisas eu tiro da minha cabeça, da coisa que eu já fiz a pesquisa, então coloquei aí também. E se alguém tem alguma pergunta?